Eu chamo a professora Valéria Teixeira para nos falar sobre biotecnologia e bioprospecção de produtos naturais de origem marinha. A professora Valéria Teixeira é da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Bom dia a todos, eu agradeço o convite para participar. Vou tentar vender aqui o meu peixe, que é a biotecnologia marinha, e principalmente tentar tornar essa linha e a pesquisa do conhecimento das pessoas das outras áreas das ciências do mar. Bom, para começar, eu gostaria de falar como tudo começou, assim, em termos de programa. Eu vou dividir em duas partes. Essa parte que foi a partir de um programa, né, do Biomar. Nós nos reunimos várias vezes na Academia Naval do Rio de Janeiro e nós chegamos à conclusão que não sabíamos o que acontecia no Brasil. Quem trabalhava, com que trabalhava, onde trabalhava, como trabalhava na parte de biotecnologia marinha. Então, na realidade, eram pesquisadores de diversas áreas, muitos oceanógrafos, tá? E que não tinham nem ideia do que estava fazendo ali, quem trabalhava, o que fazia. Bom, e a partir disso, então, houve uma parceria entre, na época, o MCT, né, e a UF, através de um grupo pequeno, para fazer esse levantamento. Então, a primeira coisa era o que deveria ser incluído em biotecnologia marinha. Então, para não errar, fiz o que a academia sempre faz, né, procura referência. E foi na Sociedade Internacional de Biotecnologia Marinha, e lá ficou claro quais eram as áreas que eram consideradas dentro de biotecnologia marinha. Genômica, proteômica, metabolômica, que é a parte de produtos naturais, está aqui. Genômica aplicada à aquacultura, microbiologia marinha, principalmente biorremediação, bom, e etc., inclusive a parte ligada a tecnologias para o meio ambiente. Bom, posto isso, o que o Brasil tem? Tem alguém nessas áreas? Onde eles trabalham? O que eles estão fazendo? Bom, então, primeiro no mundo. O mundo, é claro que está na frente. Aqui eu separei só como exemplo algumas agências ou centros de pesquisas, né, que trabalham já com essa visão mais integrada, onde tem instituições de pesquisas, companhias privadas e agências, né, de suporte, de fomento para isso. Isso é comum, isso aqui é um exemplo apenas, tá? Muito longe da gente, mas de grande porte. Saber como eles trabalhavam, saber o que existia em termos de patentes em biotecnologia marinha no mundo, e o crescimento é espantoso. Aqui eu parei na metade de 2010, então o crescimento era bastante expressivo. Aqui, quem eram os grandes detentores de patentes nessa área, tá? Repara, eu acho que dá para chamar a atenção. Deixa eu voltar. Aqui, a presença de universidades, em que a formação de patentes, a criação de patentes é uma coisa já corriqueira. Aqui, algumas indústrias, e eu gosto de falar nisso porque as pessoas não têm ideia do que acontece. Então, todo o poder do mar agora é contra o câncer, porque a maioria dos produtos isolados de organismos marinhos tem uma atividade contra o câncer, são citotóxicos, tá? Então, devo ter cuidado. Eu costumo falar para meus alunos que nem o Rambo consegue comer o que vem do mar e não morrer. Ah, tem muito mais gente tóxica do que qualquer outra coisa. Então, não existe isso. É do mar, é uma beleza, vai morrer. É melhor não comer assim, não. Bom, aqui é só para lembrar, o nosso ex-vice-presidente usou experimentalmente, tá, uma substância isolada de organismos marinhos, e que hoje em dia é produzida não usando o animal, nem usando, lógico, técnicas de biotecnologia. Aqui também, e outro exemplo que eu gosto de dar, porque existe muita ignorância nessa área, tá? E tem aqueles xiitas de plantão que acham que é melhor não achar nada em organismo marinho com risco de alguém começar a utilizar,
Quer dizer, uma visão que eu não entendo bem. Bom, aqui é só para lembrar, acho que conversando talvez seja mais fácil. A partir de esponjas marinhas foram isolados classes de substâncias com potencial antiviral. Antiviral contra quê? Contra a herpes e contra o HIV. A partir desse momento, você cria o conhecimento, você estabelece conhecimento de uma nova classe de substância que possa servir para isso. Lembrando que a herpes já está chegando a 93% da população humana, então uma coisa, né, a pessoa ou tem potencial, vai aparecer quando tiver um estresse, aumento de temperatura, etc. Ou então ela pensa que não tem, mas ela tem, uma hora vai aparecer, tá? E o AIDS, a luta é constante, tá? A partir dessas esponjas tão bonitinhas, então tivemos conhecimento do que hoje é o aciclovir, tá? Que eu acho que quem tem herpes sabe muito bem, tá? E também o AZT. Então, esses produtos que estavam na prateleira retomaram, porque nós descobrimos nas esponjas produtos similares. Então, a partir desses análogos, a gente começou a trabalhar. Tá? É isso que você, né? Chegar lá, acabar com a esponjinha, não. Ninguém vai fazer isso, não. Tá? Aqui também são outros tipos, aqui com câncer. Esse caso aqui é um caso especial, porque a produção desse produto, ele depende do sacrifício de tubarão. Ele é dado, quer dizer, na Europa está sendo testado, mas é para pacientes terminais, tá, com câncer, os anestésicos já não funcionam mais, tá? Então é um produto assim mais difícil, né? Aqui também, lembrar do Zé de Alencar, também contra câncer. Aliás, a maioria das indústrias para isso, analgésicos, mas todos são sintetizados ou são obtidos através de culturas de bactérias em laboratório. Não é para acabar com nenhum organismo, nem bichinho, nem alguinha, nada disso, tá? É para estabelecer o conhecimento e procurar uma fonte, então, alternativa, né? Aqui também, nesse caso, também isolado de um fungo marinho, então a produção pode ser muito facilitada. Bom, aqui lembrar, por exemplo, a cesta básica das mulheres, né? Lembrar que o Brasil é um grande consumidor de cosméticos, tá? Produtor e consumidor. Nós estamos em terceiro lugar, até 2015 passaremos no segundo lugar no uso de cosméticos, principalmente com a entrada dos homens nessa corrida, tá? Então, graças a isso, a gente tem gasto bastante. Essas são indústrias, tá? Principalmente voltadas para cremes contra a idade, já viu que é uma mina de ouro, né? A partir, então, de bactérias ou de enzimas obtidas, então, de bactérias em locais, vamos dizer, não muito propícios, com grande pressão, tá? No fundo do mar. Bom, aqui, um quadro geral, muito rápido, antes que ela bote a bandeira amarela, e eu falo muito, me controla. Então, nós fomos fazer um levantamento do que ocorria no Brasil. E aí, vamos pegar os principais bancos de dados. CNPq, melhor banco de dados para pesquisadores, porém, os pesquisadores eles têm alguns problemas quanto ao uso de palavras-chave. Então, o que acontecia? Eu procurava quem trabalhava com biotecnologia marinha, achava os profissionais que não trabalhavam em biotecnologia marinha. E quando eu não tinha esse nome, biotecnologia marinha, eu achava vários profissionais disso. Então, acabei, para não perder ninguém, usando produtos marinhos. E aí, dentro desse grande banco de dados, eu comecei a selecionar quem realmente fazia. Demorou a beça, mas valeu a pena. Aqui, tá? Então, nós fizemos a caracterização do estado da arte, né, em biotecnologia no Brasil. Aqui o chinesinho, porque a informação foi um trabalho de chinês para ser obtida, tá? Não foi fácil. E reuni um time que era multidisciplinar, genômica, ligada a cultivo, tá? Para poder fazer esse levantamento. Aprendi a fazer levantamento com todas essas fontes de dados, né? Para poder ter
uma coisa confiável. Bom, então o que acontece? Bom, primeira coisa, às vezes no Brasil se faz muita confusão, como só pode trabalhar no mar quem é oceanógrafo. Isso aí começa a ficar difícil. Se você for procurar na oceanografia, você não vai achar nada, ou vai achar muito pouco, com alguns locais em que realmente isso é estimulado, mas é muito difícil. Onde você acha esse grupo? Na bioquímica, tá? Aqui em Ciências do Mar é oceanografia e biologia marinha. Você acha na química, na genética, na biologia molecular. Aqui em Ciências do Mar, quando ainda havia grupos, tá, trabalhando junto com a biologia marinha, hoje em dia tá mais difícil. Aqui, o número de dissertações. Repare que a região sudeste tem um bom número, tá? Mas também o nordeste também está bem representado, ficando em segundo lugar, principalmente no Ceará. Ceará tem muita gente trabalhando com biotecnologia marinha. Aqui, nas grandes universidades, então vem aqui a Universidade Federal do Ceará, nós temos a USP também e a UFRJ. Reparem a Universidade Federal do Ceará aqui, né? Fazendo um estrago aqui, né? Aqui são as principais universidades que trabalham com biotecnologia. Aqui o número de patentes é muito pequeno. Lembrando aqui o que eu coloquei ontem para alguns pesquisadores, o tempo muito grande que se leva para você obter uma patente no Brasil. Você registra e aí pode publicar, pode tudo, mas a patente geralmente leva em torno de 8 a 10 anos. Tá? Então demora demais. Aqui a maioria é em cima de algas marinhas, tá? Principalmente por quê? Porque interessa em termos de cosméticos, né? E as mulheres não deixam as algas sossegadas. Basta ver, eu fui visitar as indústrias e as indústrias falam, se você disser que o produto tem algas marinhas, a mulher já acha que vai ficar linda, vai ser um arraso, né? E o produto tem que ser verde ou azul, tá? Embora a alga seja vermelha ou parda, mas não importa. A mulher, ela entende que a alga vai deixá-la linda. Se você botar aqui um creme poderoso, tem fungo, ele vai morrer. Tá? Ele está fadado ao insucesso. Então, conversando com os empresários, que abriram as portas para mim, foi ótimo, convívio bastante interessante em termos de informação. Algas vende muito. Bom, aqui é o livro, se alguém quiser, é gratuito, né, no site do MCT. Tá? Aqui, então, foi dividido tanto os campos, os principais pesquisadores, principalmente, algumas companhias que estão envolvidas com biotecnologia marinha. É importante como informação, que essa foi uma publicação do Ministério da Saúde com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que eu acho que serve, assim, muitos colegas me dizem que serve para introdução de projeto. Nem que seja para isso, né? Para você ter ali uma base para você conseguir um auxílio. Mas é bom para você ver que o Brasil não está mal. Pelo contrário, tem muita gente trabalhando com isso. Tá? E cada vez mais. O grupo mais bem organizado é o das algas. O que eu agradeço muito, porque é desse grupo que eu sou, né? Tá? E nesse caso aqui, foi criada a rede de biotecnologia de algas marinhas, macroalgas principalmente, mas agora o pessoal de micro também está entrando. E aí, reparem que é subdividido desde o mapeamento da biodiversidade de algas até a aplicação industrial. Então, nesse particular, a rede foi uma rede pequena, foi criada junto ao CNPq, tá? O CNPq nos trancou lá em Angra dos Reis para até sair uma proposta, o que foi bastante interessante, foi muito bom. Era pequenininha e hoje em dia nós temos o Congresso Latino-Americano de Biotecnologia de Algas dentro da rede Algas, porque reconhece a rede Algas como maior, com mais condições, tá, do que a própria do Congresso Latino-Americano. Então, esse ano, nós vamos ter um congresso, aí em novembro,
tá? Que reúne a Rede Algas Brasileira, né, com a CLABA, que é esse congresso que seria latino-americano. Então, nós crescemos muito, não esperávamos tanto, crescemos demais. Aqui alguns exemplos também, isso aqui para quem é implante dentário, que é usado, tá? E aqui, segundo o pessoal da USP, eu descobri isso aqui, porque eu gosto de balada, mas não é verdade, não. Isso aqui é usado nas baladas em Nova York. É feito com algas verdes, pardas e vermelhas. Você pega um copo, faz o seu drink, fica a noite inteira com o copo. Tá? Então é assim, né? Essas coisas que inventam. Bom, aqui falar rapidamente, tá, do trabalho nosso lá na UF. Não vou falar todo, porque a gente cresceu muito, foram outros grupos, foram se associando. Nós começamos, aqui a minha parceira do Laboratório de Virologia Molecular, Isabel Paixão, e aqui aquela coleta chata que a gente tem que fazer, né, no mar, a alga, a vítima e os produtos isolados. Foram duas teses juntas, uma orientada por mim, que isolava e identificava os produtos. Acho que uma das coisas que o Brasil está pecando é pessoas que conseguem identificar as moléculas, é a grande dificuldade. Então, essa parte de química de produtos naturais voltada para produtos naturais marinhos precisa de um incentivo maior, porque na hora da identificação, poucos identificam, tá? Que foi da Diana Negrão Cavalcante, que era minha aluna, e uma ex-aluna minha também, que se viu desesperada, porque trabalhava com esponja, e a aluna que fazia tese de doutorado desistiu, e ela ficou sem tese para testar. Eu tinha as algas, falei, testa as algas, ué. E aí deu um resultado muito importante, foi muito bom, principalmente para o álcool. Esse aqui é o acetato derivado. Esse álcool deu uma atividade na transcriptase reversa do vírus HIV e que foi dose dependente, uma série de... Eu não vou ficar falando muito sobre isso, mas o qualificou não só a boas publicações, mas também como um produto que abriu portas no laboratório. Aí, aqui quem conhece, Roberto Vilaça, foi coletar para mim, que eu não vou, tá? Isso aqui no meio do oceano, essa já está fora do atol das Rocas, e ele foi coletar e trouxe uma alga para mim que tinha esses dois produtos aqui de cima, em quantidades muito grandes. A alga praticamente era um saquinho disso. Nós fomos com o pessoal do IBAMA, aliás, fazer uma ressalva, o IBAMA sempre apoiou, também eu sempre pedi autorização para trabalhar, acho que eu fui a terceira do CISBio, então a última das excursões que a gente fez lá, o IBAMA foi até conosco, no mesmo barco que eu aluguei, e sempre essa pesquisa foi apoiada pelo CNPq. Então, não tem nada para chorar, não, está tudo ótimo. Tá? Então, a Jussara, minha aluna de doutorado, e o Cláudio Cirne, aluno da Isabel, tá? Paixão, fazendo atividade antiviral. Então, dessa alga que é linda dentro d'água, porém horrorosa quando sai da água, ela fica marrom, parecendo uma sola de sapato, mas dentro d'água ela tem uma refringência grande, porque tem muitos produtos fenólicos e brilham. Aqui, uma coisa que muita gente diz que é o milagre do Rio de Janeiro, 3 instituições, agora tem uma quarta, que é o FRJ, participando de um projeto sem briga. Tá? Aqui, esse produto, reparem, esses 2 produtos são da alga, eu transformei, quer dizer, eu e a aluna, nós transformamos em álcool, e esse triol, como a gente chama, tá? Ele tem algumas características importantes e que chamaram logo a atenção. Primeiro, tá? Ele inibe a transcriptase reversa, então o vírus não pode replicar. Segundo, ele transforma o vírus numa coisa tortinha. Tá? Estou falando bastante simples. Então, com isso, o vírus também, ele sai da célula e não consegue ir para outra célula, entrar em outra célula. E a terceira coisa, que foi a mais importante de todas, e pela qual a gente teve, vamos dizer assim, mais sucesso até, mais visibilidade, que foi o fato de ele estando dentro da célula, o vírus entra e não consegue fazer nada.
Então, esse poder de vacina, né, de ficar, nós testamos até 36 horas. É uma coisa que chama atenção, porque ele estando lá, o vírus entra e nada. Então, o que ocorre lá, né? E nós partimos, então, para vários estudos. Aqui foi o microbicida, tá? Vamos testar, então, como microbicida. Eu costumo dizer isso, o pessoal vai começar a rir, tá? Mas é verdade. O homem é o homem, não tem jeito, né? Então, a gente tem que tentar ver um modo de se precaver contra o HIV. E o melhor é proteger a mulher. Primeiro, que ela tem filhos. Segundo, que ela é menos promíscua, né? E os países onde a AIDS são importantes, né? A AIDS tem, assim, é endêmico, né? É epidêmico, desculpa. O que você tem? Você tem os países machistas. América do Sul, África e Ásia. Então, os estudos para microbicidas são voltados para a mulher, ou seja, a posse de gel vaginal. O pessoal ri porque eu digo, mas gel vaginal vai testar isso? Claro, é como cebola que você bota na comida e diz que não tem, passa no liquidificador. Mesma coisa a mulher pode fazer, não é? Então,